Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas, como tem sido e estado. Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Versículo 1 ao versículo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos ao Senhor nesse momento. Bendito e eterno Deus, nosso glorioso Pai, com toda submissão, ó Deus, e temor e reverência, queremos rogar a Ti, fala conosco. Não que mereçamos Te ouvir, nós não merecemos Te ouvir, mas precisamos muito do Senhor, e não há outro que queiramos ouvir, ó Deus, só o Senhor. Por isso fala, ó Pai, e repetimos as palavras de Pedro: só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso nós suplicamos, fala, Senhor. Toca o nosso coração, toca a nossa alma, ó Deus, mas também toca o nosso corpo, para que ouvindo, ó Deus, para que aprendendo, ó Pai, atendamos a Tua voz, a Tua ordem, o Teu chamado, e assim façamos a Tua vontade. Toma-me, ó Deus, nas minhas limitações e fraqueza, toma os meus irmãos nas suas limitações e fraqueza, toma os nossos amigos em suas incapacidades, e pelo poder do Teu Espírito fala conosco. Desde já te agradecemos em nome de Cristo. Amém. A confissão de fé de Westminster, a confissão de fé da nossa igreja, ela, em seu primeiro capítulo, ela diz que, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal forma a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, tornando o homem indesculpáveis diante do Senhor, não são suficientes para dar o conhecimento de Deus e de sua vontade necessária à salvação. Então, nosso catecismo, a nossa confissão já começa dessa forma. Nós temos na criação e nós temos na providência a revelação divina. Deus mostrando, Salmo 19 expressa muito bem isso. Os céus proclamam a glória do Senhor. Um dia discursa, outro dia anuncia à noite as maravilhas, e ali você vê a proclamação da bondade e da majestade. A natureza, aquilo que nós chamamos de revelação geral. Na antiga aliança, Israel revelava Deus no sentido de mostrar Deus para as nações, seu poder, sua glória. Hoje no Novo Testamento, hoje na nova aliança, a igreja é esse instrumento para mostrar Deus, manifestar a glória de Deus e o poder de Deus entre os homens, como sal e luz dessa terra. Mas aqui nós podemos, olhando para a nossa confissão, entender que nada se compara ou é suficiente para revelar a Deus, assim como as Escrituras Sagradas, naquilo que tange as nossas necessidades salvíficas. Somente as Escrituras. E esse foi também um dos lemas da Reforma, quando só a palavra de Deus deveria ser ouvida,
E aí então, também citando a nossa confissão de fé, no mesmo capítulo 1 vai dizer que a Bíblia foi escrita para melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo. As Escrituras revelam perfeitamente a vontade de Deus ao homem. Então, por mais que nós possamos aprender com a criação e a providência, nada se compara às Escrituras. Nada substitui as Escrituras. Por mais que devamos ter bons livros, e devemos, nada pode tomar o lugar das Escrituras. Por mais que tenhamos uma confissão de fé, tenhamos catecismos como o breve e o maior, nada supera ou pode substituir as Escrituras sagradas, que é a palavra de Deus vivo, revelada e inspirada a nós. O apóstolo João, cheio de autoridade, o apóstolo João, usado de forma revelacional aqui pelo Espírito Santo, ele diz que o Filho de Deus é conhecido pelo amor e pela prática. O Filho de Deus é conhecido pela obediência aos mandamentos. Por isso, irmãos, em memória da reforma e em gratidão pelos 23 anos de organização, mais uma vez, essa igreja é chamada à urgência, não só da leitura, da meditação, mas de dar ouvidos à palavra de Deus. Dá ouvidos à voz do Senhor. Leia comigo novamente, por favor, os versos 1 e 2, todos juntos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. E aqui nós então temos, irmãos, uma sentença, uma declaração de fé, Jesus é o Cristo, que nos remete aos 39 livros do Antigo Testamento. Porque o que João está se referindo aqui nesse momento, escrevendo a igreja em Éfeso, ele está tratando aqui então da fé, da fortificação, do ratificar, da solidificação da fé, e aí então ele volta às promessas. E então ele vai e cita isso, quem crê que Jesus é o Cristo, e essa palavra Cristo, ela vai ser derivada do Messias, ou do ungido, o prometido de Deus. Aquele que desde Gênesis 3,15 é anunciado nas páginas da Escritura. Então quem crê que esse Jesus é aquele, esse é nascido de Deus. Esse é aquele que está sendo alvo do Espírito Santo em sua ação gloriosa, Jesus, o Messias prometido. Para contextualizar rapidamente, a igreja de Éfeso, ou a igreja naquele primeiro século, ela está sendo bombardeada por hereges como os gnósticos, que vão prejudicar tanto a fé cristã, quanto na sua prática, quanto a fé cristã na pessoa de Cristo. Os gnósticos, então, eles vão dizer que a salvação está no conhecimento. E aí, voltando ao que nós estudamos de manhã um pouco, não é só o conhecimento muda a prática do homem, mas não é pelo conhecimento em si mesmo, é a operação do Espírito Santo no meu conhecimento, no teu conhecimento. Então, ele me faz conhecer, ele me faz crer, e a partir do conhecimento eu tenho uma nova vida. Os gnósticos dizem que não, que basta conhecer, se você sabe, está resolvido. E nós temos muitos crentes, se é possível que eu diga isso, crentes gnósticos. Estão na igreja cheios de teologia, estão na igreja cheios do conhecimento de Cristo, mas não tem nada da vida de Cristo neles. E aqui João não está dizendo apenas o crer, no sentido de aquele que confessa, Jesus é o Cristo. Mas aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu morto em Adão, mas agora renasceu em Cristo, agora é nova criatura. E agora essa declaração de fé, ela revela aqueles que pertencem a Deus. E aqui eu lembro uma declaração de fé tão prática,
tão pontual, que é o credo apostólico, tão simples em suas palavras, mas tão rico em sua essência. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. E ele continua descrevendo a pessoa de Cristo. Veja que ele vai então narrar, a igreja então ela vai declarar para o mundo a sua fé. E isso que João está fazendo aqui, irmãos, é novamente ratificar todo aquele. Então, se você crê que Jesus é o Cristo, se você crê que Jesus é o Cordeiro, é o sábado, Jesus é a arca, Jesus é aquele que traz aliança, Jesus é aquele que verte o sangue, Jesus é aquele que paga pelos nossos pecados, se você entende toda a carga do Antigo Testamento cumprida em Jesus, isso é uma revelação do Espírito Santo no teu coração à luz da palavra. E aí ele diz, você então é nascido de Deus, porque somente nascendo da parte de Deus você pode crer nessa mensagem. Somente sendo alvo do Espírito Santo você pode crer. Você pode, arrependendo-se, confessar e abandonar e dizer, eu só tenho um Senhor. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é aquele que foi anunciado desde todos os tempos. Mesmo que Satanás, e ele fez isso, desde todos os tempos, o diabo tem levantado-se contra a glória do Senhor, e desde o Éden, quando em Gênesis 3 ele se manifesta como mentiroso que sempre foi, como assassino que ele sempre foi, e então ele engana a Eva, ele leva ela a acreditar que Deus é mentiroso, que Deus estava mentindo, e que as palavras do diabo são a verdade. E isso trouxe para nós, trouxe para a humanidade, irmãos, a queda, a corrupção. E nós vamos lembrar que essa mesma realidade, memorando ainda a reforma, ela vai chegar à igreja, quando Satanás, pela sua astúcia, através dos líderes da igreja, tirou a Bíblia da igreja, tirou o acesso do povo às Escrituras. E agora então a igreja diz o que é a verdade, o poder está na igreja. Então agora a igreja, ao seu bel prazer, segundo o seu próprio entendimento, vai ditar as regras. E ali nós temos então, na era medieval, grandes guerras e conflitos de crentes verdadeiros e sinceros, que buscavam retornar às Escrituras, buscavam retornar à palavra de Deus. E eram assassinados, eram mortos, eram despedaçados, condenados por sua fé. Mas então o Senhor, ele vai levantando homens. E em 1400 ele levanta um homem chamado John Hus, ou João Ganso, porque Hus significa ganso, e ele vai então ser queimado por causa da sua fé, porque quer esse negócio de voltar para as Escrituras, negócio de Cristo. Essa fé não é dessa forma, a igreja dita como é a fé. E ele vai ser queimado, e naquele momento em que ele está sendo queimado, ele diz, vocês hoje estão queimando um ganso, mas daqui a alguns anos o Senhor levantará um cisne, o Senhor levantará uma grande águia, uma grande ave, que voará. E louvado seja Deus, praticamente 100 anos depois, Martim Lutero afixa as 95 teses em Wittenberg. E dentre elas estava o requerimento de voltar às Escrituras. É tanto que esse vai ser um princípio da reforma, a Bíblia para todos. Daí vai surgir a criação de uma escola que era no domingo, que funcionava para ensinar as leis naturais, ensinar as ciências, ensinar o português, para que o povo que não tinha escola agora soubesse ler e pudesse ler em suas casas as Escrituras. Para que ao que o clérigo, ao que o bispo falasse, ao que o ministro falasse, o povo conferisse. E não fosse agora mais enganado como estava sendo enganado pela igreja, pelo mau uso, pelos infiéis dentro da igreja, pelos anticristos dentro da igreja. E aí agora um brado de liberdade, um brado de vitória, quando agora a Bíblia retorna à mão do povo, e agora a tradução bíblica. E louvado seja Deus, daí em diante, ela não cessaria mais, por mais que governos comunistas tentem destruí-la, e por mais que ímpios do nosso tempo tentem afastar as Escrituras das nossas vidas.
Mesmo vivendo momentos difíceis, nós temos acesso à palavra de Deus. Mesmo vivendo momentos de esfriamento da fé, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. E aqui, irmãos, eu quero novamente incentivá-los. Nós deveríamos voltar às Escrituras. Nós, como crentes do Senhor, deveríamos, antes de colocar um pedaço de carne, um biscoito, um pão em nossa boca, termos lido a palavra. Ai, quem dera a nossa geração fosse um alvo da manifestação do poder de Deus, para que em cada casa, em cada crente, antes de tomar um copo de água, ele buscasse a palavra do Senhor. Ao acordar, ele lesse uma porção das Escrituras. Antes de deitar e poder repousar o seu corpo, ele lesse uma porção das Escrituras. Ai, quem dera as famílias retornassem. Ai, quem dera cada lar retornasse ao culto doméstico. Ai, quem dera o poder do Espírito derramasse sobre os nossos corações e as nossas devocionais particulares fossem fervorosas ao ouvir Deus falar na sua palavra. Ai, quem dera, irmãos, aqueles que têm empresas ou que administram alguma seção, pudessem, com permissão do seu patrão, ou sendo o próprio dono, estabelecer em um dado horário uma leitura, uma porção da palavra para os seus subordinados. Aí quem dera o governo desta nação colocasse, o governo desse estado e dessa cidade, e dissesse: nós vamos ler um pouco da palavra de Deus aqui. Nós vamos ouvir o Senhor falar. Mas infelizmente, irmãos, não apenas lá fora, mas quanto que na igreja a palavra de Deus tem sido lançada fora. Então, como declarar, como crer? E como ouvirão se não há quem pregue? Como crer se não sabem nada? Como crer se que não sabe quem é o Cristo? Cristo virou um coach, Cristo virou um ajudador, Cristo virou um psicólogo, Cristo virou alguém que me realiza sonhos e não mais o meu Senhor. A igreja ela tem se manifestado de forma contrária às Escrituras. João diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui João está se referindo, irmãos, àquilo que Cristo diz, em que se resume a lei, quando arguído pelos fariseus, a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, fosse com todo entendimento, e amar ao próximo. As duas tábuas da lei, elas têm esse cunho e essa direção. A primeira tábua, ela tem um sentido vertical. Os primeiros 4 mandamentos, ele me aponta para o meu relacionamento com Deus. Os outros 6 mandamentos, ele tem um sentido horizontal, ele aponta para o meu relacionamento com o meu próximo. E esses 2 relacionamentos foram quebrados na queda. Eu perdi a comunhão com Deus, o homem nasce morto e alheio a Deus, e o homem é inimigo do homem. E a graça do Senhor em Cristo agora restaura primeiro o meu relacionamento com Deus, e depois o meu relacionamento com o outro. E Ele vai fazer isso por meio da sua palavra, quando Ele diz: não terás outros deuses, não farás imagem alguma, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você vai lembrar de um dia para aguardar para Ele, é dele esse dia. E Ele então vai dizer: agora você vai honrar as autoridades, você não vai matar, você não vai trair, você não vai roubar, você não vai fofocar, mentir, trazer intrigas, você não vai cobiçar. E Ele diz que isso eu estou dizendo que eu amo a Deus e amo os meus irmãos. Questões práticas da fé cristã, momentos de suma importância para a nossa vida. O retorno às Escrituras, o retorno às Escrituras em cada um de nós, em nós pastores, nas ovelhas, em nós oficiais, no membro comum, no pai, na mãe, no filho, em cada um, nas crianças. Colocá-la para desde cedo ler as Escrituras. E são os votos que fazemos quando batizamos os nossos filhos. Prometemos em nome de Deus, tomamos o nome de Deus, Senhor dos céus e da terra, sem nenhum pudor, temor ou temor no coração. E prometemos em nome de Deus ler com eles e para eles. E não lemos e não fazemos isso. E falhamos e temos fraquejado. Nós, pastores, não temos lido a Bíblia para os membros da igreja. Os homens de casa não leem mais a Bíblia.
Uma geração de homens que não tem mais comprometimento com a palavra do Senhor, não tem mais envolvimento com a palavra do Senhor. Nós temos vivido essa decadência, nós temos vivido essa realidade dentro da igreja e dentro dos lares, e claro, dentro da igreja em reflexo dos lares. E em reflexo da igreja a sociedade padece, porque falta luz, porque falta sal. Então a carniça está falando mais alto, porque não há quem dê o bom gosto e o tempero dessa terra, que é a igreja, manifestando o poder e a glória do Senhor. Trevas espessas, aquele que é nascido de Deus, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Cristo é o eternamente gerado, gerado do Pai. Quem ama ao Pai, ama aqueles que são nascidos do Pai, a igreja, o meu irmão em Cristo, que nasceu da mesma forma que eu, regenerado como eu fui. Eu agora o amo. Eu agora vou lidar com os seus problemas e com a sua diferença, com o amor de Cristo em minha vida. Eu agora vou lidar com aqueles que têm as suas fraquezas, assim como eu tenho as minhas fraquezas, e nós então vamos ter agora uma cumplicidade em amor, corrigindo uns aos outros, exortando uns aos outros, no temor do Senhor, mas em amor, chamando a atenção, trazendo a correção. Nós temos criado uma prática lá num grupo que nós temos das crianças, a qual os pais, por meio dos seus celulares, nós temos então um grupo das crianças na igreja, e eu lancei um desafio a eles recentemente, e tenho ficado maravilhado com o que Deus está fazendo com eles, quando eles logo cedo da manhã, estão pegando o celular por permissão dos seus pais e lendo versículos e colocando no grupo. E aquilo está sendo interessante, porque eles, logo que percebem que um outro coloca, eu vejo logo, eu vejo, eu vou lá dar uma olhada e vejo que outros já estão gravando áudio, e eles correndo para poder gravar um versículo e botar e falar ali o texto bíblico. Creio eu que seja só um início, nós precisamos ir mais além. Nós precisamos ensinar as crianças. O problema é que nós não sabemos como é que vamos ensinar o que não sabemos, para vergonha nossa, mas não acabou, ainda há tempo. Por isso, pai, mãe, volte às Escrituras. Por isso, igreja, voltem às Escrituras. Voltem à prática, voltem ao cansaço. Deixa que reclamem. Deixa que reclamem. Deixa que façam cara feia. Importa agradar a Deus. Importa agradar ao Senhor. Não sem ética, não sem ordem, mas temendo aquele que comissionou. Não temendo aqueles que acham que pagam para ouvir o Evangelho, ou que prestam algum favor a Deus. Não. Nossa obrigação é pregar e anunciar o Evangelho, e gritar às nações, começando a gritar à igreja: arrependa-se. Arrependa-se, o tempo está sendo cumprido, o tempo está se acabando, arrependa-se. Volte-se para aquele que te ama desde o princípio, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, e agora o ame. E isso porque Ele me amou primeiro, agora o ame. E não é declarar apenas eu amo Jesus. O Senhor está dizendo claramente por meio de João: amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então não é apenas uma declaração de fé com os lábios, mas uma demonstração de fé com a vida, com os membros do corpo, onde quer que a gente esteja, no leito, na nossa cama, na mesa, no trabalho, na sala de estar, voltando novamente para a cama, dia após dia, nos preparando para o dia do Senhor, junto com os irmãos, junto com a família, junto com amigos ou inimigos, testemunharmos a fé no nosso Senhor. Assim como o credo apostólico, muitos documentos foram produzidos, e hoje nós temos
uma gritante necessidade, um grito enorme na nossa alma de retornar a eles. Uma necessidade absurda de retornar a esses documentos que nos facilitarão compreender muitos pontos doutrinários. Nós precisamos retornar. Precisamos ensinar as crianças. Precisamos trabalhar com elas, com os adultos, com os idosos. Mostrar-lhes as Escrituras. Repreender aquele que está ofendendo ao Senhor. Em amor, chamá-lo a atenção, chamá-lo a correção. A pregação genuína, a pregação pura, mas a disciplina aplicada em amor. A disciplina aplicada em amor, a correção mútua uns aos outros, sendo corrigidos e corrigindo uns aos outros a todo momento. A todo momento, o dia está se aproximando, o Senhor está voltando e nós estamos dormindo. Estamos longe daquilo que o Senhor nos preparou para ser. É de fundamental importância, irmãos, o conhecimento. Mas esse conhecimento deve levar à prática. Leia comigo o verso 3 e o 4. Vamos todos juntos novamente. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja como ele vai enfatizando, e se você ler a carta, e peço que você faça isso como um exercício, são apenas 5 capítulos, muito prático para você ler. Você vai perceber como João está enfatizando muito questões práticas, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. É essa a obrigação. A nossa fé é aqui alicerçada, a nossa fé é aqui alimentada. Você que sabe ter pouca fé, você que sabe ter uma fé tão chula, tão fraca, tão, por vezes, parece inútil, porque até mesmo você é levado à incredulidade, que você mesmo duvida se você é crente ou não, e é possível que a gente passe por isso, porque há momentos de fraqueza. Você que tem vivido esses momentos de fraqueza, quer sejam por motivos justos ou não, justos ou motivos triviais, motivos banais, volte às Escrituras, volte à palavra de Deus. É ela que vai ser o instrumento que Deus vai aumentar a tua fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus não é ouvindo músicas ou indo para alguma sessão ou tendo algum ritual ou ouvindo poemas. E não estou dizendo que essas coisas não tenham os seus lugares. Eu não estou dizendo que essas coisas, em sua devida proporção, não tenham a sua significância. Mas nada substitui ou toma o lugar das Escrituras. Deus já terminou escrever as Escrituras todas. Porque a natureza e a obra da providência, a criação e a providência, não daria ao homem o conhecimento necessário. Por mais que o torne indesculpável, e não há um homem que se desculpe, ainda assim são insuficientes para fazê-lo conhecedor de que é um condenado e que há uma salvação para ele, que é Jesus Cristo. Assim como para você que está aqui hoje, que não é crente, você está condenado. E não vai ser sol, lua, estrela, não vai ser vela, não vai ser igreja, não vai ser pastor que vai te salvar, não vai ser sacramento, nem mesmo você professar a sua fé vai te salvar, mas aquele a quem você declarar, aquele a quem você adorar, porque não são as práticas religiosas, elas são importantes, elas têm o seu lugar, são necessárias, mas quem salva é aquele que nós cremos, e não a nossa crença ou a fé que nós dizemos ser nossa. A fé é uma dádiva do Senhor. Ele põe fé, Ele traz fé ao nosso coração, Ele nos faz crer, Ele salva. E a forma como Ele escolheu foi o Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, a porta pela qual as ovelhas devem entrar. Quem não entrar por Cristo não será salvo. E quem achar que vai ser salvo por Cristo, Maria, Cristo ou obras, Cristo ou cesta básica, como diz outras religiões, é mentira, não vai ser salvo. É Cristo e Cristo somente. Não tem salvação em nenhum outro.
Não há salvação em Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e Cristo somente. É só para Ele que devemos olhar. É só a Ele que devemos clamar. Os anos da sua cegueira ou da sua idolatria, eles podem ser perdoados pelo Senhor ainda hoje. Basta que se arrependa, confesse, abandone. Eu errei, Senhor. Eu fui enganado, ou eu me enganei. Eu errei, eu vivi nas trevas até hoje, mas traz a luz do teu evangelho, traz a luz de Cristo a mim. Aquele que está sendo agora pregado, quem crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E ele vai dizer então, ele ama os seus irmãos, ele obedece os mandamentos. Volte para o capítulo 2, por favor. Ouça a leitura do verso 12 em diante. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome, nome de Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, Jesus Cristo. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno através de Jesus Cristo. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, é a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a sua vontade, obedece seus mandamentos, sua lei, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo. E todos tendem conhecimentos, a unção que o Santo nos deu, a unção que o Santo Cristo nos deu, de fazer compreender a sua vontade, de fazer compreender a sua palavra. E ele disse isso aos discípulos: vocês não vão ficar só, eu vou enviar o edificador, eu vou enviar aquele que vai conduzir vocês, o meu Espírito que vai habitar e que habita na igreja. Aquele que usou homens, aquele que inspirou e revelou, agora ilumina. E você tem a palavra de Deus em suas mãos, e você pode ouvir o Senhor falar através do Espírito, usando a palavra. Não é Espírito sem palavra, e não é palavra sem o Espírito, é o Espírito pela palavra. Que usará homens para poder trazer da parte de Deus a mensagem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus não é ouvir o coração, não é ouvir os testemunhos. Não é ouvir o testemunho que vai salvar o outro. Não é você contar como sua vida era preguiça e imunda que vai salvar ninguém. E por mais que o seu testemunho possa e deva ser até um exemplo e uma manifestação do poder de Deus, de como Deus te tirou de uma UTI, ou te tirou de um prostíbulo, ou de uma vida de roubo, isso é o poder de Deus manifestado. Mas o que vai salvar o pecador é saber que Cristo é Rei, é saber que Cristo é Senhor, e não que você hoje é melhor. Por mais que tudo isso tenha o seu lugar, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir: olha, aqui pisou um homem que não cometeu nenhum pecado. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos esperança nenhuma, mas ele veio até nós, ele se fez carne, habitou conosco. Andou entre os homens, foi humilhado, perseguido, maltratado, sofreu tudo, mas cumpriu perfeitamente a lei de Deus, e nele nós também cumprimos. Ele venceu para que eu pudesse vencer. Então João está dizendo claramente: vocês têm vencido. E ele diz: essa é a fé que vence o mundo. Desde sempre foi assim que Deus determinou. Desde o início, irmãos, não há outra vontade. Era essa a mensagem do Antigo Testamento: obedeçam os meus mandamentos, mas olhem para quem eu enviarei, porque o homem é incapaz por si mesmo de obedecer. Por isso, então, Deus criou rituais e sacrifícios para onde apontavam Cristo, e hoje a nossa ceia, a nossa Páscoa. O derramar do sangue,
a entrega da carne, olho por olho, sangue por sangue, vida por vida. Por isso, desde o início há o sacrifício, porque o homem seria incapaz de cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. Eu e você, nós não vamos cumprir perfeitamente, mas isso não deve ser desculpa para não observar os mandamentos. Eu e você não temos capacidade em nós para perfeitamente cumprir, mas em Cristo nós perfeitamente cumprimos. E veja como é essa a verdade. Abra por favor em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Veja como essa é a mensagem desde o Pentateuco. E essa vai ser a mensagem passada também pelos profetas. Deuteronômio 29, verso 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há uma exigência desde a antiga aliança. Há uma exigência, observe. Não é salvo por lei, eu sei. A lei, ela não foi dada para salvar, a lei foi dada para reger. O homem não conseguiria se salvar, por isso o Senhor criou o sacrifício e trouxe sacrifício desde o início, porque o homem não conseguiria observar a sua lei perfeitamente. É incapaz, totalmente incapaz, por causa da queda, por causa da corrupção da queda. Mas isso não invalida a ordem, isso não invalida a lei. Observar, nós e nossos filhos. Agora veja essas mesmas palavras, ou em outro sentido, em João, mas não na epístola, no Evangelho. Evangelho de João, Evangelho de Cristo, segundo João, né? Capítulo 20. Enquanto abrem, eu faço lembrar as palavras de Paulo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, e Paulo está citando o Antigo Testamento, porque naquele momento pouquíssimo do Novo estava escrito. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, toda a palavra de Deus, toda a Escritura, Gênesis a Malaquias. E aquilo que já estava escrito, e hoje para nós, os 66 livros, Novo e Velho Testamento, toda a Escritura é palavra de Deus. E veja o que o Espírito Santo fez João escrever, João 20, 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, que foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deus nos deu a sua palavra revelada, Deus nos deu as Escrituras, para que você procure obedecer, para que você procure observar como você tem vivido, como você tem criado o seu filho, como você vive o seu casamento, como você vive no trabalho, como você vive com a sua vizinhança, para que você observe como você tem se relacionado com Deus, mas sobretudo para você enxergar a sua total incapacidade e a maior ou inexplicável benevolência e amor de Deus ao enviar Jesus Cristo, ao se fazer homem, ao nascer, porque ele não nasceu, ele não foi criado, né? Mas ele nasceu. Nós não podemos negar a encarnação, o início da vida carnal de Cristo, no momento daquela maravilhosa graça de Deus no ventre da Virgem. E naquele momento o poder de Deus a envolvendo. E o princípio da humilhação do Redentor, Deus se fazendo carne, um bebezinho que precisaria mamar, um bebezinho que precisaria dos nutrientes daquela mulher. Um bebê que deveria crescer e agora seria um homem que passaria por necessidades como eu e você passamos, que viveria situações de necessidades fisiológicas, físicas e emocionais como nós passamos. Um amor que não tem como explicar, não tem como dizer como ele fez isso,
Como ele fez isso? Ele apenas diz, porque Deus nos amou de tal maneira. E João diz, tudo isso foi escrito para que você creia que ele é o Cristo. E para que crendo nele você tenha a vida eterna. Ele diz, escrevendo em Lucas, depois da ressurreição, que Moisés, os profetas e os salmos falam de mim. Falam de mim. Então quando você lê o Antigo Testamento, você está vendo Cristo anunciado. Quando você lê o Novo Testamento, você está vendo Cristo manifestado. Você percebe, você agora tem não mais a esperança do porvir, no sentido de que ele vai se revelar, mas agora ele já se revelou e ele está voltando e agora deixou uma ordem para a igreja que foi a mesma dada na antiga aliança: obedeça aos mandamentos do Senhor. Não para a sua salvação, mas porque você já foi salvo. Basta que lembre do prefácio dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu te libertei, agora me obedeça. Nós não somos salvos por ter obedecido, mas agora somos chamados à obediência por termos sido salvos. João está dizendo, essa é a fé que vence o mundo. Tendes vencido. A certeza da vitória, irmãos, não está na aquisição de bens ou na boa saúde. A certeza da vitória é trazida pelo Espírito Santo mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. A certeza da vitória não é ver um cadeirante deixar de ser cadeirante ou um cego passar a enxergar fisicamente, mas aquele que mesmo não tendo olhos para ver nessa terra ou pernas para correr nesse mundo, possa declarar: Cristo é o meu Senhor, esse é vencedor. É essa a fé que vence o mundo. A fé daquele que mesmo não tendo condições financeiras, que passa dificuldades em um mundo onde temos que dar tanto a César, que passa por apertos e lutas, mas ele não abandona o seu Senhor. E que mesmo que ele venha a ser privado de pão, e crente pode ser privado de pão, crente pode ser privado de saúde, de alegria, de bens nessa terra, basta que o Senhor queira, e Paulo declarou isso: eu sei estar contente em toda e qualquer situação, fome, frio, nudez, glória, desonra, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. O crente pode passar, se Deus te fizer passar, é para a glória dele, mas é para o teu bem. Mas ele pode te abençoar com bens materiais, e se ele o fizer, não é para a tua glória, não é para pecar contra ele, mas para ainda mais glorificar a Deus. Para ainda mais glorificar a Deus. Aqueles que querem ficar ricos caem em ciladas, mas aqueles que entendem que como bons mordomos de Deus, eles que têm mais condições, eles devem ajudar mais ao necessitado, esses glorificam mais a Deus. Porque como os bons mordomos de Cristo, eles podem comer melhor, podem vestir melhor, eles podem ter melhores bens, mas eles não olharão para o irmão passar necessidade, porque irão amar o irmão. Irão amar os pobres, e os pobres nós sempre teremos conosco, disse o Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte. Mas como há tentação para o rico, há tentação para o pobre, em ser mesquinho, em ser ele preguiçoso. E João está dizendo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E ele declara uma coisa aqui no versículo 3 que é intrigante: os seus mandamentos não são difíceis de ser obedecidos. Essa palavra penosos no original aqui no grego, ela tem esse sentido: eles não são difíceis de ser obedecidos. E realmente eles não são. Realmente eles não são. Nós é que não queremos. A nossa natureza corrupta não quer ter só um Deus. Eu não quero arrumar confusão com a minha esposa, então ela se torna um Deus, tudo que ela faz, ela manda, eu faço. Eu não quero ter problema com meus filhos, eu não quero a tristeza deles, então meus filhos mandam em mim, eu tenho que agradá-los, eu tenho que viver para eles. Eu não quero perder o dinheiro, eu tenho que agradá-lo, eu tenho que tê-lo no meu bolso, então ele vai mandar em mim. Não é que é difícil, é que eu não quero. Não quero deixar uma vida de idolatria, não quero perder o domingo para os meus lazeres e meus prazeres. Eu quero viver o domingo para a carne. Eu tenho prazer nisso. Quero trair, quero desobedecer a autoridade, quero roubar, quero matar, eu odeio mesmo. É isso que a nossa carne quer. É isso que a nossa carne deseja. Cobiçamos, não aguentamos ver um comercial.
Não aguentamos ver o outro se dar bem, cobiçamos. A carne, a soberba da vida, dominando as nossas entranhas, e o Senhor dizendo: não é isso, não é isso, não é isso. Marta e Maria em um evento tão interessante, e ali até o ativismo religioso, tá aplicando isso diante de um sermão que eu ouvi recentemente, achei interessante. Até o ativismo religioso, ele pode parecer adoração a Deus e não é. Quando Maria, que é dada aos pés do Senhor, é repreendida por Marta, que está preocupada em fazer bolo e passar vassoura na casa, que é sim de fundamental importância, mas Jesus diz: uma coisa basta, e ela escolheu a melhor parte, que é dar-se aos meus pés. Ali não é álibi para ninguém ser preguiçoso, para mulher nenhuma ser preguiçosa, para que o marido chegue em casa e não tenha comida e dizer: não, porque eu estava lendo a Bíblia, porque eu estava orando. Mas para ela, quando tiver com tudo seu feito em casa ou não, ou estiver por terminar, ela saiba e ela seja louvada pelo seu marido, porque ele tem uma mulher piedosa. A mulher que é declarada em Provérbios 31, sobrepujas a todas. Porque você teme a Deus. Assim também o marido que sai para trabalhar, que vai atrás do pão, e ele volta, não por causa de quem tem muito dinheiro, mas ele volta alegre, porque vai voltar para a sua casa, para os seus filhos, grato a Deus por mais um dia de luta, de trabalho, de sol ou de chuva, mas tem saúde, tem vida, e se estiver doente, ele sabe que Deus vai recuperá-lo, se essa for a vontade do Senhor, mas se não for, e se ele morrer, ele sabe que os seus filhos estão nas mãos de Deus. E ele reúne seus filhos à mesa, e ele agradece a Deus: Senhor, obrigado por mais um momento, por mais um dia. João está dizendo, o Espírito Santo está dizendo: os meus mandamentos não são penosos. Abra, por favor, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. É uma leitura extensa, eu não vou fazer por causa do nosso tempo, mas eu vou apenas ler alguns pontos aqui. Romanos 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Veja que coisa. Ele vai continuar aí, né? Não vou ler, mas depois você pode ler. Ele vai dizer: não se vingue, entregue-se a mim, verso 19, a parte B. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, verso 20, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amentoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Ele começa dizendo no capítulo 13, todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Veja, eles não são penosos, eles não são difíceis, a questão é que nós não queremos. E existem muitas portas, ou existe muita religião truncada, que me favorece não ter que observar o mandamento de Deus. E essa pregação de observar o mandamento de Deus é radicalismo, é extremismo, porque Deus é amor. Não sabe nem o que quer dizer Deus é amor. Quer dizer, Deus é amor, quer dizer, Ele enviou Jesus para morrer por mim, é isso que quer dizer Deus é amor. Deus é amor não quer dizer eu posso viver libertinamente, não. Deus é amor quer dizer Ele me ama, Ele me amou de tal forma que me tirou da lama para a sua vida, para a luz, para viver agora o seu amor, e agora me dá graça para viver esse amor com o outro. Interessante que em Mateus 25, quando Jesus Cristo fala acerca do juízo, ele diz ali algumas coisas intrigantes, que falsas religiões aproveitam-se para distorcer a teologia. E ele vai dizer que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me cobriste, estava preso, me visitaste. E então o justo pergunta: quando foi que fizemos isso? Quando fizeram a um desses pequeninos, a igreja manifestando o poder de Deus nas ruas dessa cidade. A igreja manifestando o poder de Deus àquele que está mendigando o pão.
A igreja manifestando o poder de Deus naquele que está preso, naquele que está doente. A igreja manifestando o poder de Deus, começando com os da família da fé, mas socorrendo a quem quer que seja, ao ateu, ao espírita, à umbanda. Se ele está passando fome, nós vamos levar pão. Porque foi isso que Cristo fez comigo, com você, quando éramos seus inimigos. Diz Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Seus mandamentos não são penosos. Ele está dizendo que os seus mandamentos não são difíceis de serem atendidos, serem ouvidos. Quer ver isso nos dois testamentos? Abra, por favor, comigo Deuteronômio novamente. Deuteronômio 30 agora. Veja, João não está trazendo uma nova teologia. João está dizendo o que ele aprendeu por meio do Espírito Santo, à luz do que Deus falou por Moisés. E nós vamos ver em Mateus também, à luz do que Deus falou pelo próprio Filho. Veja o que diz aqui, Deuteronômio 30. Verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizer, e quem subirá aos céus, nos trazer para ouvir e cumpramos. Nem está além do mar para dizer, e quem passará o mar, além do mar, para que nos traga e façamos ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Aí ele continua, ele traz agora um peso, verso 15. Vê que proponho a vida e a morte. A vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Porém, se no teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais possuir, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Você ama seu filho? Amo. Então traga para a igreja. Não dê ousadia para satisfazer os desejos da carne dele. Se você realmente ama o seu filho, traga para a igreja. Se você ama seu marido, não confirme com os prazeres da carne dele. Diga a ele, não, hoje é dia do Senhor. Para você e sua descendência, para você e sua casa. Crentes que são cúmplices do pecado do cônjuge, crentes que são cúmplices do pecado dos filhos. Pastores que aceitam o pecado da igreja e não a repreendem e não disciplinam. A igreja que tem administrado o sacramento de forma por vezes tão leviana, de forma por vezes tão errada, porque nem todos são possíveis comê-la, porque alguns aqui nessa noite é possível estejam excluídos, e quem excluiu não foi a igreja, foi o Senhor está te excluindo, você não pode comer, e Ele disse que quem não come, não bebe, não tem parte com Ele. A única forma de você poder ter acesso a Ele é arrependendo-se dos seus pecados, crendo em sua palavra, renunciando o seu coração, renunciando sua religião, renunciando sua vida, abrindo mão de tudo o que você acha que é importante, e Ele ser o centro tão somente. Foi assim que nós também, que éramos excluídos, fomos achegados a essa mesa. Ele nos chamou, como Ele está te chamando hoje ao arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se, confesse os teus pecados. Deixe tua vida de pecado, abandone-os. Mas vamos ver essas palavras também na boca do Senhor Jesus Cristo, Mateus 11. João está dizendo claramente, por boca do Espírito Santo, ou o Espírito Santo por boca de João, os mandamentos não são penosos. Cristo falou isso por boca de Moisés. Os mandamentos não estão longe, estão na tua boca, estão no teu coração. Você sabe o que deve fazer. Você sabe.
Confesse ao Senhor, eu não quero. Mas você sabe o que deve fazer. Você sabe que tem que congregar. Você sabe que tem que ser fiel, honesto. Você sabe. Mas você não quer. Confesse ao Senhor, diga a Ele isso. Ele já sabe. Agora Ele espera que você confesse e peça ajuda. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Socorre-me, ó Deus. Veja as palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Agora veja, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, não são penosos. O Senhor falou por boca de Moisés, o Senhor vem e fala à igreja. João agora diz a Éfeso, os mandamentos não são penosos, e hoje nós dizemos em nome de Jesus, os mandamentos não são penosos. Você não terá desculpas. Você não terá desculpas, então confesse os seus pecados, abandone a sua vida de preguiça, de letargia. Confesse a Deus, você ama o dinheiro, você ama a família, você ama os negócios, você ama o lazer, mais do que o Senhor. São seus deuses, são seus ídolos. E Ele não tem como dividir, porque você não tem como agradar dois senhores. E quando você está vivendo para a sua carne, você está desagradando a Deus, você é vergonha para o Evangelho, e você é motivo da ira de Deus contra a sua casa, contra a sua igreja e contra a sua nação. Você está provocando a ira de Deus. Basta que lembre de Jonas. Enquanto Jonas fugia, Deus estava trazendo uma tempestade, e todos aqueles que estavam naquela redondeza, não só quem estava naquele navio, estavam indo à morte por causa de um fugitivo, servo do Senhor. Então naquele momento todos vão morrer. E Jonas sabe disso. E assim que atiram Jonas ao mar, tudo se acalma. O Senhor trouxe uma tempestade, o Senhor trouxe o vale da morte, o Senhor trouxe a própria morte a todos os homens por causa de Jonas. Eles não morreram. Jonas também não morreu, porque Deus é cheio de compaixão e graça. Você ainda não morreu, porque Deus é cheio de compaixão e graça. E por isso, mais uma vez, Ele te chama ao arrependimento. E é assim que João conclui, verso 5, a sua epístola. Quem é que vence o mundo? Ele volta, ele termina o mesmo raciocínio que ele começou. Aquele que confessa que Jesus é o Cristo. Leia comigo o verso 5 todos. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Pai, você está preocupado em morrer e deixar uma boa poupança para o seu filho? Você está preocupado com a faculdade de seu filho? Pois eu quero dizer a você que você está perdendo tempo, não porque seja trivial, tem o seu lugar, mas a verdadeira vitória que você pode deixar ao seu filho é encaminhado nos caminhos do Senhor. Será que você pode morrer hoje e dizer, Senhor, obrigado? Ele está bem matriculado, há um plano de seguro para ele, há um plano de vida para ele. Há um seguro que ele vai ser, minha esposa vai estar coberta. Será que essa é realmente sua preocupação? E não estou dizendo para ninguém ser responsável com essas áreas. Não estou dizendo que nós temos que pregar a responsabilidade, mas estou dizendo que é a maior de todas as heranças. É poder no leito da morte, pegar na mão do meu filho e dizer para ele, um dia nós nos veremos novamente. É olhar para o meu cônjuge, olhar para o meu pai, dizer nós nos veremos, olhar para o meu irmão, dizer nós nos veremos. A certeza que nós temos que habitaremos juntos eternamente. João diz, é essa a fé que vence o mundo. Não é fazer aleijado andar, não é fazer cego ver, é fazer mortos virem à vida. Através de Cristo, a nova vida. E se você já é crente, você já tem. O que é que você está correndo atrás ainda? Por que você não tem prazer na vida? Por que você não tem paz? Se você já venceu, o que você quer mais? Então Cristo não é tudo para você, e confesse, e peça a Ele, Senhor, seja meu tudo. O meu coração é cheio de rapina, é cheio de idolatria. Seja o meu tudo, Senhor, me dá paz, a tua paz. Mas não fique sentado esperando cair do céu.
Abra as Escrituras. Leia, 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 leia mais. Incansavelmente leia. E pregue. Anuncie a todos que Deus te enviar. Anuncie a todos que Deus te enviar. Deus foi gracioso e está sendo gracioso com essa igreja. Ele está sustentando essas portas abertas. Não é mais uma igreja nessa cidade, não é números de IBGE. É a igreja viva do Senhor, é a igreja que venceu em Cristo. Mas uma igreja que está o negando, uma igreja que o abandona, uma igreja que o despreza. Olhe para o seu pecado, meu irmão, olhe para o pecado, igreja. Arrependam-se. Olhe conselho, olhe pastor, pai, mãe, olhe para o seu pecado, arrependa-se, volte para o Senhor. Ele é pronto em perdoar. Ele é pronto em perdoar. Você já venceu. Nós ainda venceremos. Mas quando Ele voltar, a vitória final será entregue à igreja. Seremos como Ele é. Até lá, irmãos, nós temos uma luta travada, uma batalha, uma guerra, conflitos. Mas nós temos a palavra do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor, então leia em submissão a ela. Leia toda a Escritura. Leia toda. Comece hoje, não espere janeiro para fazer voto mentiroso, não. Comece hoje. Chegue em casa com a sua família, leia. Vamos ler agora, nós vamos ler. Se você não tem condições de ler um capítulo inteiro, leia metade dele. Mas não seja preguiçoso e fique na metade. Vá botando um pouco mais, vá lendo um pouco mais. Se você já lê um capítulo, comece a ler 1,5, comece a ler 2, vá mais. Vá mais, se esforce, se esmere em oração. Não por ritualismo, mas por desejo de ouvir. Fala, Senhor, fala ao meu coração, fala à minha casa, fala à igreja. Fala à igreja. Botem as crianças dessa igreja para ler a Bíblia. Leiam para elas, leiam com elas. Não só em casa, aqui também. Glorifiquemos a Deus, irmãos. Ame e se devote à palavra de Deus, mais do que nunca. Mais do que nunca. Só a Escritura está em tanta falta. Não só o solo Escritura, como toda a Escritura. A Escritura toda. Não porções dela, toda ela. 66 livros, palavra bendita de Deus. Então leia. E aguardemos no Senhor que Ele fale. Ele vai falar. Ele vai falar. A todo que pede, recebe. A todo que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele vai falar. Ele vai falar. Ele não deu apenas condições. Ele não deu apenas ordem. Aquele que deu ordem dá condições. Ele é fiel. Ele é fiel, ele não mente. Se ele falou que vai falar, ele vai falar. Se ele falou que vai instruir, ele vai instruir. Portanto, que a tua fé, meu irmão, que a tua fé, igreja, seja renovada e revigorada cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Santo Deus e bendito Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado por tua palavra. Tem misericórdia de nós. E toma-nos para ti mesmo, ó Deus, e opera poderosa e graciosamente. Em nome de Jesus, ó Deus. A começar em mim, pecador, mas também aos meus irmãos, ó Deus, em cada um em suas falhas. Para que não sejamos encontrados, ó Deus, fariseus ou hipócritas, mas sinceros filhos de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. Homens e mulheres que amam ao Senhor mais do que a prata e o ouro, mais do que os bens dessa terra. Homens e mulheres que declaram: temos vencido o maligno, temos vencido o mundo, temos vencido o nosso coração. Por meio da fé que vem ao ouvir, ao ler e ao meditar da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.